fuga de Mangalá, o primeiro com o Baldé e o segundo com o Ricardo. Quinto penalti que fica por marcar à 20ª jornada é uma placagem de Otamendi a Ucra, que eu vou pedir-vos paciência. Bem, não dá. E o sexto penalti que fica por marcar é o desta jornada, 27ª, mão de Danilo na área contra o Setúbal. E perguntam vocês se não há outros casos a assinalar depois destes penaltis. Há, com certeza. Ainda da última jornada, antes do penalti, que é assinalado contra o Vitória de Setúbal à mão de Jackson. São dois penaltis forçados e que na altura Luís Duque, dirigente do Sporting Clube de Portugal, denunciou. A verdade é que não viram ninguém do Benfica meter-se nesta novela. Pois o resultado ficou marcado, como se pode ver pelas declarações de Luís Duque, pelas decisões do árbitro. Marítimo Porto, penalti, que é verdade que o Jackson falha. É falta, mas é falta fora da área. E podemos acabar com o Porto Málaga para a Liga dos Campeões, em que o Porto, em casa, marca o primeiro golo e único em fora de jogo. Não vimos ninguém, e eu vou socorrer-me aqui da cábula, não vimos ninguém do Futebol Clube do Porto na altura vir a público dizer que o árbitro em nenhuma destas situações tinha posto as leis no bolso. Outro caso insólito que eu quero referir nesta apresentação tem a ver com e vou fazer aqui uma ressalva antes de o fazer, tem a ver com o Sporting Nacional do último fim de semana. Ninguém contesta aqui o mérito da vitória do Sporting Clube de Portugal, que fique isso bem claro. A verdade é que o segundo golo do Sporting é alcançado em posição irregular. E a quem estava em casa a assistir pela Sport TV à transmissão, o que é que ficou? Ficou um lance duvidoso. A Sport TV faz uma única repetição de um ângulo que não se consegue avaliar a regularidade ou irregularidade do lance, não utiliza a linha de fora de jogo e acaba a emissão de forma apressada, sem voltar a repetir mais nenhuma vez o lance do segundo golo do Sporting. Há falta de critério, há falta de uniformidade em relação à forma como a Sport TV trata o Benfica e trata outros clubes. Basta recordar que qualquer lance duvidoso na área do Benfica é repetido até à exaustão. E talvez por isso, ou também por isso, é que o contrato dos direitos televisivos do Sport Lisboa e Benfica não vão continuar na mão da Olivetti Sports ou da Sport TV neste caso. Outro caso insólito, e ainda no mesmo jogo, tem a ver com a reação do treinador do Nacional da Madeira, que luta por um lugar europeu, perde o jogo a poucos minutos do fim com um lance que já vimos irregular, mas movido por aquele impulso que eu acho absolutamente ridículo de ajuste de contas com o treinador do Benfica, salta apressado para a sala de imprensa a dizer que o jogo foi limpinho. Como vimos, não foi limpinho, foi por mérito do Sporting, mas não limpinho, e só espero que no próximo fim de semana, antes de ir à sala de imprensa, verifique efetivamente se o jogo foi limpinho ou não. Acho que a graçola fácil lhe ficou mal e acho que a entidade patronal tem aqui um evidente conflito de interesses entre aquilo que é pessoal e aquilo que devia mover o treinador do Nacional da Madeira. Queria mostrar agora as 3 capas dos jornais desportivos que saíram no dia seguinte ao jogo do Sporting Nacional da Madeira, e como já tivemos a oportunidade de ver, há um lance que é um lance irregular e que decide o jogo.
não o mérito, repito, mas um lance irregular que decide o jogo. Verificamos que em nenhum dos 3 jornais desportivos há uma referência ao golo em posição irregular do Sporting. Verifiquemos o que é que acontece no dia seguinte ao jogo Benfica Sporting. Podemos verificar que o Record, a sentença Record, fala de 2 penaltis e que o jogo fala também de 2 penaltis pelo tribunal correspondente e que é uma rúbrica habitual no jornal. Aqui volta a haver uma falta de critério, não há uniformidade. Se há lances que decidem de forma irregular uma partida, também têm que merecer, da mesma forma, lugar de destaque na primeira página. Em relação ao jogo do Porto Setúbal, em que vos diga e refira ainda em relação ao Record, o relato online que o Record faz deve merecer um cuidado atento por parte da direção deste jornal. Há 2 comentários que merecem aqui ser destacados, do jornalista que eu não sei quem é e que faz o relato online. Um é ao minuto 68 que diz, e passo a citar, agora os Super Dragões podem usar o Sport Lisboa e Benfica como mote. Minuto 68. E o segundo comentário, minuto 87, golo de Defur, 2-0, belga corresponde a cruzamento, remate de Mangalá e não está fora de jogo. E remata é limpinho. Acho que isto deve merecer uma análise ponderada da direção do jornal que tem este jornalista e que foi o responsável por este online. Terceiro caso que queria frisar tem a ver ainda com um espaço informativo da Rádio Pública em Portugal, transmitido ontem, que eu vou tentar aqui reproduzir e convidar-vos a ouvir. Manuel Mota tem 36 anos, é do Vila Verde, no distrito de Braga, mas está longe de ser maduro na arbitragem nacional. Este talhante de profissão não é internacional, não tem registro de grandes embates. Esta época leva já 35 jogos, mas 20 são na segunda liga. Só arbitrou 9 partidas do campeonato principal e o melhor que a Comissão de Arbitragem lhe arranjou foi um Benfica Académica e um Beira-Mar Futebol Clube do Porto. Na terra natal, todos sabem que Manuel Mota é confesso adepto do Benfica, mas confiam na isenção do juiz. Pessoas próximas de Manuel Mota revelaram à Antena 1 que o árbitro sabe da nomeação desde quarta-feira e que desde então tem andado nervoso e confessou até ter dificuldades em dormir pela importância e pela pressão em torno deste desafio. Eu não vi em nenhuma outra estação, em tempo ou no tempo em que me encontro no Benfica, a 7 horas de um jogo do Benfica ou de um jogo de outra equipa qualquer, fazer as referências que foram feitas desta forma ontem na Rádio Pública. É um caso também que deve merecer reflexão. Uma última nota que eu queria aqui assinalar, que foram levantadas dúvidas, nomeadamente por alguém que tem um espaço e que deve ser responsável, tem um espaço numa das televisões cabo. O Benfica ontem completou 50 jogos oficiais. Teve 19 controlos antidoping. 1 na Taça de Portugal, 8 na Liga Portuguesa, 3 foram de surpresa e 10 na UEFA, 1 foi de surpresa. Portanto, se fizermos as contas, o Benfica foi, em mais de 40% dos jogos que realizou, teve controlos antidoping. Portanto, queria terminar como comecei, lamentar a campanha que foi feita durante a passada semana e terminar dizendo que o Benfica é, à 27ª jornada, um líder por mérito e sem qualquer contestação. Muito obrigado a todos pela vossa presença. É com estas palavras que o diretor de comunicação do Sport Lisboa e Benfica, João Gabriel, termina a sua intervenção aqui em direto da sala de conferência de imprensa do Estádio da Luz, depois de muitas provocações feitas pelo Futebol Clube do Porto na semana que passou e antes do último jogo frente
ao Marítimo. O Benfica manteve o silêncio, decide agora abrir o jogo e falar aos jornalistas e mostrar também a sua opinião. Recordo aqui apenas algumas frases de João Gabriel nesta conferência de imprensa. Diz mesmo que ninguém deu nada ao Benfica até agora. O diretor de comunicação acrescenta que se há uma equipa que há 27 jornadas não sofreu um penalti na Liga, de facto foi o Futebol Clube do Porto. João Gabriel, que esteve aqui sensivelmente cerca de 15 minutos a falar aos jornalistas, mostrando números, mostrando vídeos em que ficaram grandes penalidades por assinalar ao Futebol Clube do Porto, também mostrando algumas capas de jornais, mas principalmente deixando aqui bem claro a dualidade de critérios que existe no seio da comunicação social sempre que se fala do Benfica. João Gabriel termina esta intervenção dizendo que o Benfica é um justo líder, que o Benfica quer vencer e não quer alimentar a polémica, dizendo também que ninguém fez uma campanha tão baixa como aquela que foi promovida na semana passada pelo Futebol Clube do Porto. Aqui alguns minutos de uma conferência de imprensa em que o diretor de comunicação do Sport Lisboa Benfica mostra tudo aquilo que há para mostrar em relação ao clube, que é claridade, que é mostrar tudo aquilo que se passa na realidade no Sport Lisboa Benfica.